Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar um dashboard para análise de público. Esse exemplo do nosso dashboard de análise de público, na verdade, é uma pesquisa. Você vai conseguir retornar dados a partir de uma pesquisa feita em formulários do Google Sheets. Então você vai lá, cria um formulário que nós iremos mostrar como criar do zero no Google Sheets e depois nós vamos pegar essas informações e vamos compilá-las e vamos montar o nosso dashboard. Tudo criado do zero aqui junto contigo, perfeito? Ok? Se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem o curso de Excel básico, avançado, avançado 2, com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, e ainda o curso de PowerPoint. Então é uma formação muito completa para você que é analista, para você que está iniciando a carreira, ou para você que já está há muito tempo. Então é uma formação completa mesmo, vai te acompanhar pela vida toda. Inclusive esse acesso é vitalício, ele é sempre atualizado, com novas aulas ou novos cursos inclusive, tá bom? E você vai receber, comprando hoje, comprando amanhã, ele vai sempre receber. Quem já comprou há um ano, tem o mesmo acesso que você vai ter agora e daqui por diante, tá bom? Então sempre é atualizado, ok? São mais de 56 horas de conteúdo hoje. Tudo isso com acesso vitalício para você, em 10 vezes sem juros, o link está aqui embaixo na descrição, não perca. Então é isso, vamos lá? Então ao longo desse vídeo você aprenderá como nós podemos montar esse dashboard para análise de público. Tá? Então nesse dashboard nós teremos aqui então análise com relação ao sexo do público, 80% aqui feminino, 20% masculino, a área de estudo, então aqui sendo uma faculdade, né? Quantos são de biológica, de exatas ou de humanas, e aqui com relação à idade, a geração deles, geração Z, Millennials, geração X, Baby Boomers, tá? Quantos desses estão trabalhando, quantos desses estão apenas estudando, e quantos dependendo do semestre aqui. Então, em 9 a 12 semestres, 5 a 8, 1 a 4, ou ainda conforme a região onde ele nasceu, conforme o estado onde ele nasceu, perfeito? Tudo isso montado dinamicamente a partir de um relatório direto do Google, tá? Então a gente vai buscar esses dados a partir de um formulário do Google, onde nós vamos ter então um worksheet que vai ser então uma planilha que vai ser então alimentada a partir de um formulário com as respostas de cada um dos alunos, tá? Tudo isso integrado dinamicamente, automaticamente com Excel. Clicando em atualizar dados, ele puxa direto essa atualização de lá e você já tem esse mapa, esse dashboard atualizado, ok? Então nós vamos criar desde o zero, desde a parte do formulário até a parte de montar esse dashboard. Vamos lá? Ok, então o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é abrir o formulário do Google. Você vai procurar em google.com/forms. Ele vai aparecer nesse formato aqui para você, perfeito? Então você vai clicar aqui em ir para Google Forms. Se você ainda não tem uma conta do Google, daí você cria ela, tá bom? Vou clicar aqui em formulário em branco. E no formulário em branco nós vamos dar um título a ele, tá? Então vou botar aqui pesquisa de público, ok? Pesquisa de público, se você quiser pode botar uma descrição, tá? E essas alterações elas já são salvas dentro do Google Drive automaticamente, ok? Aqui embaixo nós vamos então criar as perguntas que nós teremos no nosso formulário. Então, por exemplo, curso. Quando eu digito curso, quando eu digito qualquer coisa aqui, ele já vai aparecer aqui, então, o tipo de pergunta, o tipo de resposta que você quer obter ali. Uma resposta curta, um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data ou horário, tá? Você tem ainda algumas outras customizações que você pode fazer, como adicionar imagem, adicionar vídeo, tá? Adicionar sessão. Então dá para explorar bastante coisa aqui, ok? Mas o nosso objetivo aqui é apenas a gente pegar e mostrar essa integração, ok? Então a primeira pergunta que nós temos com relação ao curso, eu vou copiar de uma planilha aqui que eu tenho e vou colar diretamente aqui, ó. Vou selecionar aqui lista suspensa, para que ele possa então selecionar. Vai aparecer opção 1, opção 2, vou colar diretamente do Excel. Veja que ele automaticamente já numerou elas. Então, todos os cursos, administração, pública, agronomia, arquitetura, todos os cursos que nós temos, por exemplo, no público, que nós teremos, dessa análise de público, ok? E aqui nós já temos, então, a nossa primeira pergunta. Qual é o curso? Vai aparecer uma lista suspensa, onde ele vai selecionar, então, qual é o curso que ele vai, que ele está cursando naquele momento, ok? Vou clicar aqui embaixo. Embaixo você tem o duplicar, tá?
E você pode ainda clicar aqui em mais para adicionar uma nova pergunta. Clicando em mais aqui, então nós temos qual o seu sexo, pergunta, e aqui você coloca múltipla escolha, né? Caixa de seleção, no caso múltipla escolha, né? Vai ser o padrão. Masculino, mais uma resposta, feminino. Como você pode notar, é bastante fácil de você aplicar isso aqui, né? Bastante fácil mesmo. Aqui, uma nova agora, qual é a sua idade? Daí aqui para a gente classificar ele com relação àquele negócio de Baby Boomers, qual é a geração dele, geração X, Y, Millennials. Vou clicar aqui em duplicar, tá bom? No duplicar ele veio e fez uma igualzinha que nós tínhamos anteriormente. Eu vou colocar aqui qual a sua idade, ou sua faixa, né, etária. Então nós temos aqui, vou botar aqui diretamente, 57 anos ou mais, 41 a 56 anos. Só clicando para baixo ele já cria uma nova linha, tá? 25 a 40 anos, menos de 25, ok? Tanto aqui, ele pode selecionar qualquer uma dessas faixas aqui, perfeito? Agora, nós vamos perguntar qual é o seu semestre do curso, de 1 a 12 ou mais, ok? Pode, da mesma forma, vir aqui copiar ele, tanto faz, não vai ter problema isso. Qual o seu semestre? O qual semestre está cursando, né? E eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, e aí vai, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante, eu não consigo colocar a mesma resposta. Ele já avisa que você não pode fazer isso, tá bom? Não é possível usar respostas duplicadas. Ótimo. 9, 10, 11, 12 ou mais. Ok? 12 ou mais. Então daqui, qual é o semestre do curso que você está? Agora nós temos também a UF de nascimento, ok? Vou clicar aqui e vou criar um novo. Nesse novo eu vou selecionar então lista suspensa, UF de nascimento. E aqui eu vou pegar da nossa lista, que nós já temos ela prontinha aqui do lado, ok? Então eu vou pegar ela aqui e vou copiar e vou colar diretamente aqui. Colei. Perfeito, então todos os estados no Brasil e Distrito Federal, todos ali. E uma última pergunta, então, se você está trabalhando. Está trabalhando ou apenas estudando? Ele até adicionou aqui as sugestões, sim, não ou talvez. Vou adicionar o sim, vou adicionar o não. Veja que ele adicionou aqui automaticamente para a gente, tá? Múltipla escolha, perfeito, é assim mesmo que nós queremos. Agora, com relação à obrigatoriedade, você marca essas opções aqui, se você quiser que elas sejam obrigatórias, tá? Então, obrigatório, obrigatório. Você fica adicionando eles aqui, ó, para que você tenha então todas as respostas. Obrigue a pessoa a preencher todas as respostas para você ter então esse formulário com todas elas, todo preenchido, tá bom? Então tá feito. Então a gente concluiu ele aqui. Eu vou clicar aqui em enviar. Você pode enviar ele por e-mail, pode clicar nesse botão e ele cria um link para você diretamente. Pode inclusive colocar aqui um URL curto ou ainda pode embedar ele, incorporar ele em um HTML e colocar direto, tá bom? Vou copiar pelo URL curto, fica mais fácil. Copiar, pode copiar aqui também direto. Fecha ele aqui. Podia clicar em visualizar, também vai aparecer para você, tá? Ele aparece assim. E aqui você vai lá e seleciona então as opções. Está carregando. Vai vir aqui, por exemplo. Daí você vai lá e vai preenchendo, tá? Sexo, quantos anos você tem, qual é o semestre do seu curso, o F de nascimento, se está trabalhando sim ou não, tá? E quando você clica em enviar, ele automaticamente então vai permitir que você faça isso. Vai aparecer aqui já a resposta foi concluída, foi registrada. Você pode inclusive enviar uma outra resposta. Perfeito? E onde é que a gente vê isso aí, né? Então a gente vê essas respostas aqui. Ele vai aparecer aqui um pequeno dashboard para você, com os relatórios ali. Ou você pode clicar aqui também, ó, criar planilha. Então ele vai criar uma nova planilha, o que a gente precisa, com esse formulário de resposta, ok? Então você vem aqui, coloca um nome para ele. Daí coloca um nome para ele, vamos botar, que a gente tinha colocado ali antes, era
análise de público, né? Então, análise de público. Aqui. Análise de público. E vou dar um criar. Perfeito? E agora ele criou, então, uma planilha que está vinculada com essas respostas que você tem ali. Então, a resposta ali, quando é que foi a data que foi feito, né? Foi concluída ali o formulário, quando é que ele foi respondido. O curso, qual é o seu sexo, qual é a sua idade, qual é o seu semestre, o F de nascimento, e se está trabalhando sim ou não, ok? Então, à medida que forem feitas novas respostas, automaticamente nós temos essa lista sendo preenchida com várias outras informações, perfeito? Bom, além disso, você ainda pode também embedar essas respostas dentro do Excel. Você pode retornar essas informações direto dentro do Excel e trabalhar com essas informações diretamente dentro do Excel, tá? Como a gente faz com qualquer outra planilha do Google Sheets. Então agora a gente vai montar aquele dashboard do zero, mostrando ali como a gente faz essa conexão. Perfeito? Vamos lá. Bom, então agora nós vamos vir aqui e vamos clicar nesse botão aqui e vamos clicar em publicar na web. Ok? E aqui nós vamos selecionar qual é o formulário que nós queremos. Não é o documento inteiro, mas sim as respostas ao formulário, esse daqui. Aqui em incorporar, ele tem várias opções, página web, CSV, TSV, PDF. Nós queremos ele em CSV, ok? Então aqui nós estamos pegando apenas dessa planilha e apenas aqui o valor em CSV, tá bom? Vou clicar em publicar. Você quer mesmo publicar? Sim. Tá? Ele vai ficar desse jeito para você. Você está aqui, suspender a publicação, republicar automaticamente quando houver alterações, tá ok. É assim mesmo que ele tem que ficar. Perfeito? E esse aqui é o link onde nós temos então estas informações. Copio ele aqui, ok? Copiei ele, pode fechar aqui. E agora a gente vai trabalhar somente no Excel, tá bom? Então esse formulário já está ok. Vou voltar agora para o nosso Excel. E agora eu vou criar uma conexão do Google Sheets com o Excel, ok? Você vai clicar aqui em dados, da web, obter e transformar dados, da web. E aqui você vai colar diretamente aquele texto que você tem lá, ok? Cola aqui. Tá vendo que ele está com ponto .csv, output, etc. Tá? Então é link único que é gerado a partir daquela planilha. Vou dar um ok. Agora está abrindo a nossa informação. Perfeito. Tá vendo que ele já está retornando a informação? Olha ali a data, o curso, sexo, tudo sendo retornado automaticamente para a gente. Tá bom? Vou clicar em transformar dados. Guardar ele aparecer assim. Vou mudar o meu nome aqui da minha consulta, tá? Respostas eu vou chamar. Fica melhor para a gente trabalhar com esses dados. Tá? E aqui eu vou ter as informações que eu queria. Ali o curso, qual é o seu sexo, qual a sua idade, qual o semestre do seu curso. Vê que ele já está no formato de inteiro aqui em cima. Aqui está no formato de texto, tá ok? Está no formato de texto. Exatamente o que a gente precisava. Interessante que à medida que nós tivermos novas linhas lá, automaticamente elas vão vir para cá também, quando eu clicar no botão atualizar dados. Perfeito? Então tá pronto, ó, isso aqui já está pronto, já está perfeito, já está conectado com o nosso Google Sheets. Vou clicar em fechar e carregar para. Aqui você vai marcar ao invés de tabela, vai clicar em apenas criar conexão, ok? Quando a gente clica em apenas criar conexão, nós vamos criar então essa conexão com no nosso banco de dados, no nosso sistema, no nosso Excel, tá bom? Eu vou também adicionar esses dados ao modelo de dados, pois nós iremos trabalhar aqui com algumas funções que necessitam do modelo de dados, que são do cubo OLAP, tá? Então a gente vai aprender muita coisa ao longo dessa aula hoje. Vou dar um OK. Criou a consulta conexão, tá ali, tá criado. Respostas, trouxe a informação ali, tá tudo ok. A gente já consegue puxar essas informações automaticamente para o nosso Excel. Perfeito? Bom, então vamos lá. Vou clicar, estou aqui, botão direito, carregar para, vou criar uma tabela dinâmica. Relatório tabela dinâmica, vou dar um OK. Puxou aqui então. Então quais são as informações que eu quero? Por exemplo, vou começar aqui pelo curso, que foi a primeira resposta que nós tínhamos lá. Qual é o curso? Certo? E aqui eu vou colocar então
puxar apenas o curso para cá, e ele vai botar, então, a quantidade que nós temos do curso. Perfeito? Quantidade. Ok? E aqui curso. Ele está com curso, eu vou botar um curso espaço curso S. Cursos. Tá bom? Então ficou desse jeito aqui. Perfeito? Agora de detalhe que a gente vai fazer. A gente já tem uma aula a respeito de CuboLab, de funções de cubo. Tá? Eu resolvi fazer com opções de cubo porque eu quero que algumas informações fiquem aparecendo. E ao longo desse vídeo, então nós iremos trabalhar muito com o cubo para ter um exemplo prático de como você pode utilizar e como pode ser útil essas funções de cubo na sua vida, no seu trabalho. Perfeito? Então por isso que a gente vai optar por usar as funções de cubo. Então já está aqui. Você vai clicar aqui na tabela, está aparecendo. Você vai clicar aqui em Tabela Dinâmica Analyze, vai clicar em Ferramentas ULAP, clicar em Converter Fórmulas, Converter em Fórmulas. Quando eu faço isso, eu estou convertendo esses dados em fórmulas. Olha aqui como é que ele ficou. Membro, cubo, this workbook, respostas, ponto, curso, sistemas de informação. E aqui do lado, valor cubo, this workbook, B8C7. Tá? Então ele está retornando aqui, está fazendo essa consulta como se eu estivesse fazendo na tabela dinâmica. Resumindo aqui o que são fórmulas de cubo OLAP. Ok? Lembrando, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você não sabe o que é funções de cubo OLAP, ali tem um curso, tem uma aula muito extensa ali falando, mais de 20 minutos ali falando a respeito de funções de cubo OLAP, tá? E nessa aqui nós vamos simplesmente aplicá-las. Perfeito? Então é o seguinte, então nós temos aqui essa contagem, que ele está pegando aqui contagem de curso, a partir de sistemas de informação. Não adianta eu vir aqui e colocar sistemas de informação ou B8 direto, porque ele está pegando esse membro cubo, esse membro, deixa eu tirar aqui, esse membro da nossa tupla, na nossa resposta, nossa base de dados, tá? Então tem que pegar esse dado que nós temos aqui, ó, respostas, curso e sistemas de informação. Copio isso aqui, e aqui no cubo, valor cubo, na função valor cubo, ao invés de B8, eu vou colar isso aqui tudo, ó. Respostas, curso, sistemas de informação, aqui, deixa eu puxar para cima. Tá? Sistemas de informação. Vou dar um Enter, e ficou ali 7 da mesma forma. Agora nota que ele não está vinculado com essa função aqui. Não está vinculado com essa função. Tá? O que a gente ganha com isso? A gente ganha com relação a gente não precisar ficar limitado a ele. Tá? Então teria que ter isso aqui, não precisa mais. Se eu apagar, ele continua funcionando ali o retorno. Por que nós precisamos disso? Porque eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar da minha outra base de dados que eu tenho aqui. Eu tenho os dados ali dos cursos e também da área. Então vou botar aqui colar valores. E agora nós temos aqui, ó, cada um dos cursos, nós temos a área, certo? Deixa eu botar mais um, tá certo assim. E aqui nós temos o curso, certo? Quantos nós temos aquele curso? Mas é o curso de Sistemas de Informação. E quantos eu tenho de Ciências Biológicas? Nenhum, certo? Então como que eu faço? Deixa eu fechar isso aqui também. Tá? Então como é que eu faço? Eu preciso pegar do que é daquela linha que eu estou nesse momento, certo? Então eu vou botar o quê? Ele está como entre aspas duplas, eu vou botar aspas duplas, e aqui eu vou botar e-comercial, e-comercial, e entre o e-comercial eu vou selecionar ciências biológicas, certo? Então ficou assim, olha, eu estou mudando ele aqui para ciências biológicas. Lembrando que isso tudo que eu estou explicando aqui de cubo um pouco mais rápido, você tem tudo naquela aula de cubo, tá bom? Então tá aqui. E ele retornou um erro. Por que ele retornou um erro, o ND? ND é não disponível. Ele está passando, na verdade, uma informação. Está dizendo, olha, não achei, não tem essa informação de ciências biológicas, não existe essa tupla, tá? Essa tupla nos dados. Eu vou vir aqui embaixo, vou copiar e vou colar para todos, para te ver que a maioria vai dar ND, certo? Porque eles não existem. Só um deles tem, que é os sistemas de informação. E os sistemas de informação ele trouxe certinho, ok? Então o que eu faço com esses NDs que apareceram aqui? Eu vou botar um se erro, abre parênteses, lá no final ponto e vírgula 0, fecha parênteses e pronto. Então eu estou passando 0 quando ele não achar. Deu erro, 1, deu erro, 0, se não 1, tá bom? E aqui nós temos então, aqui as informações de cada um dos cursos. Se a gente quiser ficar agora fazer resumo de cada um dos cursos, quer fazer um gráfico por cada um dos cursos, a gente tem todos eles aqui. Diferente de uma tabela dinâmica onde a gente não teria esses dados dessa forma, tá bom? Algumas questões aqui você vai ver que pode ser feito com... tudo pode ser feito, na verdade, com tabela dinâmica. Eu só estou fazendo dessa outra forma para você ver que tem outras formas de você trabalhar, que às vezes você vai evitar
de usar tanto as tabelas dinâmicas ou ainda usar outras fórmulas auxiliares à tabela dinâmica, tá bom? Uma outra forma de você fazer isso. Perfeito? Então nós temos aqui a nossa primeira base de informação. A segunda que nós iremos trabalhar vai ser com relação ao sexo. Então a gente precisa saber quantos que nós temos de masculino e quantos nós temos de feminino, ok? Tudo isso lembrando que nós estamos montando para depois a gente montar o nosso dashboard. A gente precisa dos resumos desses dados primeiro, ok? Vou vir aqui em dados, consultas e conexões, botão direito, carregar para tabela dinâmica. Tabela dinâmica, vou dar um ok. Então ele veio aqui e retornou então uma tabela dinâmica. Lembrando que eu também poderia ter copiado e colado aquela tabela dinâmica e ia dar de boas também, sem problema nenhum, tá? Então eu tenho aqui a nossa tabela dinâmica, eu vou pegar aqui qual é o seu sexo, vou botar aqui a resposta, masculino no caso, e aqui quantos anos, quantos são, né? No caso, só copiar aqui, ele já vai contar para você automaticamente. Vou botar aqui QTD, para saber a quantidade, e deu. Só isso aí. Vou clicar em tabela Analyze, ferramentas OLAP, converter em fórmulas. Converteu, tá legal. Mesma coisa que a gente fez no anterior, a gente vai fazer aqui também. Eu vou vir aqui, copiar essa parte da nossa consulta, respostas, qual é o seu sexo e masculino, e aqui dentro do E7 eu vou jogar essa informação. Você nota que ele já retornou, já está tudo certo. Esse total a gente não precisa. Tá? E aqui a gente vai então montar quando for masculino ou feminino. Ok? Então eu vim aqui, vou copiar, vou colar embaixo. Nota que ele não mudou, porque ele ainda continua em masculino, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte. De novo, aspas duplas, do e-comercial, e entre o e-comercial eu vou concatenar então com respostas, tal, qual o seu sexo, e-comercial, colocar masculino. Perfeito? E agora a mesma coisa eu vou colocar para debaixo, feminino. De novo deu ND, eu vou botar se erro, abre parênteses, lá no final ponto e vírgula 0, mesma coisa para debaixo e deu, tá? Então essa aqui é uma resposta, sempre vai ter sexo masculino e feminino ali na nossa resposta, no nosso gráfico, e por isso que eu já estou puxando diretamente aqui pelo valor cubo, tá? Diferente da tabela dinâmica, onde a gente só teria então a resposta do sexo que tivesse lá no caso, ok? Vou vir aqui de novo, vou pegar esse pincel de formatação, vou passar para cá e legal. Eu vou botar mais um casinho aqui, mais um do ladinho aqui, para eu pegar percentualmente quanto que ele equivale, tá bom? Então a gente consegue também pegar aqui quanto percentualmente esse valor representa do total, perfeito? Então aqui, percentual, ou percentual, qualquer coisa assim. Quanto que esse aqui vai representar do total que nós temos lá? Então, igual a head, vou fazer um arredondamento, esse valor dividido pela soma, abre parênteses, desses dois valores, fecha parênteses, vezes 10, porque eu preciso arredondar e o arredondamento ele funciona, eu quero que ele funcione com 0 casas decimais, tá? Então multipliquei por 10, e depois eu divido por 10 novamente para ele dar então o valor percentual. Então aqui está dando 100%, tá? Se fosse aqui, se tivesse dividido os dois, ele ia aparecer nos dois ali, ia aparecer de acordo com a quantidade. Perfeito? Aqui deu um se erro, de novo. Então 100% ali normalmente não é assim, né? Se erro e pronto, tá bom? Então esse percentual a gente, vai utilizar. Travar o F8 aqui e o F9, copiar, colar aqui embaixo e deu, tá bom? Então esse aqui a gente vai utilizar também. Perfeito. Vamos salvar aqui. E aqui embaixo, nem tinha salvado ainda. Vamos salvar ele primeiro. Certo? E agora eu vou vir aqui e vou fazer mais um dashboard. Vou fazer, na verdade, mais uma tabela dinâmica. Tá bom? Você vem aqui de novo, consulta de conexões, botão direito, carregar para, tabela dinâmica, dá um OK. Ele vai puxar então essa outra informação que nós vamos fazer aqui. Vai ser então de idade, ok? Então vou vir aqui com relação à idade. Perfeito? Qual a sua idade? Então apareceu 41,56 ali. E agora a quantidade aqui do lado. Ok? Ele apareceu desse formato aqui pra gente. Perfeito? Vou fechar aqui em cima. Apareceu assim. Aqui o masculino e feminino, faltou colocar masculino. Pronto. Perfeito. Então já apareceu aqui, 41 a 56 anos. Tá bom?
Então agora a gente só vai fazer alguma coisa diferente para eu não ter que ficar criando aqui as tabelas dinâmicas o tempo todo, então eu vou deixar elas meio que prontas, ok? Vou pegar essa tabela dinâmica, vou jogar aqui do lado, ok? Vou um pouquinho mais para o lado aqui. Então aqui a tabela de idade, com as respostas da idade, ok? Nós temos ainda a relação com relação ao semestre. Eu vou vir copiar essa tabela dinâmica, vou colar ela aqui. E aqui, botão direito, mostrar a lista de campos. E aqui eu vou tirar, então, qual é a sua idade, vou desmarcar ele. Qual o semestre do seu curso. Vou botar para cá, vou botar para cá. Ok? Então já puxou ali. Perfeito. Um pouquinho mais para o lado. Semestre do seu curso. De novo, eu vou vir aqui, vou copiar essa informação, vou colar ela aqui para o lado, ok? E agora nós temos ainda a informação, qual é se você está trabalhando, ou ainda qual é o F de nascimento, ok? Então, você está trabalhando, vou desmarcar isso aqui. Você está trabalhando, sim ou não, quantidade, ok. Mesma coisa para o lado. Copiei de novo, colei de novo. E aqui eu vou desmarcar se está trabalhando, vou marcar o F de nascimento e vou puxar para cá a F de nascimento. Perfeito? Então tá bom. Ok, então vou dar um ESC aqui. E agora vamos prosseguir aqui com os nossos cálculos, com os nossos ajustes que a gente vai usar na nossa dashboard, ok? Aqui um pouco para baixo, então, nós vamos colocar o total de quanto que nós temos de cada curso aqui, por área. Nós temos biológica, exatas e humanas, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, cursos, quantidade, só isso, ok? Vou pegar aqui a nossa formatação para ficar bonitinho, cursos e quantidade, e aqui eu vou colocar o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, exatamente o mesmo nome, biológicas, exatas e humanas, tá bom? Aqui eu vou fazer apenas um soma C para eu puxar essas informações, contar, na verdade, esses valores que eu tenho ali, tá? Então, simplesmente eu vou fazer ali uma contagem dessas informações que eu tenho. Perfeito? Então, vamos lá. Ou somar, na verdade, né? Igual soma C, abre parênteses, qual é o intervalo, qual é o critério e qual é o intervalo de soma. Então, esse intervalo que ele está perguntando é aqui o intervalo da área. Selecionei o intervalo da área, ponto e vírgula. Qual é a área? Deixa eu travar primeiro. Qual é a área? Biológicas, ok? E aqui qual é o intervalo de soma, que seria a contagem de curso. Eu vim aqui, selecionei, dei um F4 para travar, fechei parênteses e pronto. Então, biológicas não tem 1, exatas tem 1 e humanas tem 0, ok? Então, ele já está somando tudo certinho ali de acordo com cada um dos cursos. Essa informação já está pronta para a gente poder trabalhá-la, ok? Perfeito. Então, agora nós vamos trabalhar ali com relação ao nosso gráfico, aos nossos dados, aliás, com relação a geração, que são essas pessoas que estão no nosso público, perfeito? Então, como é que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente fez antes, nós vamos clicar nela, clicar em Analyze, clicar em Ferramentas OLAP e em Converter em Fórmulas, tá? Ele vai aparecer neste formato para você, vou apagar para você aqui, para você ver. Lembrando que a nossa resposta lá, ela era assim, era nesse formato aqui, olha. 57 ou mais, 41 a 56, 25 a 40, menos de 25. Tem que ser exatamente essas respostas que você tem aqui, tá? Para ficar certo. Senão ele vai dar problema, ok? Eu vou botar aqui e depois a gente arruma. 57 ou mais, 25 a 40 e menos de 25. Perfeito? Nós vamos, é quase como se fizesse um soma C direto do banco de dados, tá bom? Que a gente vai fazer aqui. Então, 41 a 56 anos, vamos ver aqui qual é a geração dele. 41 a 56 anos, seria a geração X. Então, eu vou botar um nome para ele aqui, geração X. Depois eu vou colocar para os demais ali, também as suas devidas gerações, ok? Perfeito? Então, primeiro vamos mudar aqui a nossa contagem. Então, aqui do caso, 41 a 56 anos, vou pegar aqui toda essa resposta, copiar ela aqui, vou colar ela aqui diretamente, ok? 41 a 56 anos. Fecha aspas duplas e dá um Enter, tá? Então ele já pegou.
Aqui vai ser um pouco diferente, eu não vou me relacionar com essa planilha aqui, essa coluna aqui, porque eu vou utilizar essa coluna para nós podermos criar o nosso gráfico, ok? Então eu vou clicar nele aqui, vou copiar igual, e aqui simplesmente eu vou vir aqui e vou alterar, vou copiar esse texto, e vou alterar nesse ponto aqui, ó, apenas o texto aqui, 41 a 56, 57 ou mais, tá? Ele vai dar ND para todos eles, porque não temos respostas ainda com essa quantidade, tá bom? A partir do momento que nós tivermos, ele vai aparecer. ND, menos de 25, mesma coisa. Vou ler aqui também. Feito. E agora a gente bota um se erro. Na verdade, eu devia ter feito isso antes. Agora eu vou ter que criar em cada uma, né? Ponto e vírgula, 0, se erro, ponto e vírgula 0. E a mesma coisa para os de baixo. Ok? Vou fazer já. Ok? Nós temos aqui então, vou clicar no azulzinho, vou marcar eles e vou selecioná-los aqui. Perfeito? Vou dar um ESC e está feito. Então agora a gente tem aqui a geração, né? E temos a quantidade. Eu vou só arrumar um pouquinho isso aqui, para ele ficar em ordem, né? Ficar correto aqui. Vou colar mais para cá. Vou colocar em ordem para cá. Aqui e aqui. Perfeito? Para cada um deles. Ok? Então o mais antigo aqui seria o Baby Boomers. Aqui nós temos então a geração X. Geração Y, também chamada de Millennials. E nós temos por último então a geração Z. Ok? Perfeito? Então tá aqui, ó. Já está pronto para o nosso gráfico para a gente utilizá-lo ele também, tá bom? Então vou botar aqui só a geração e deu. Perfeito. Agora vamos continuar aqui com relação aos semestres. Então nós temos 1, 2, 12, até 12 ou mais. Perfeito? Então essas informações que a gente vai colocar ali também com relação ao nosso curso. Perfeito? Vamos lá. Então para isso aqui, nós vamos de novo clicar aqui em Analyze, ferramentas OLAP, converter em fórmulas, tá? E aqui nós vamos de novo pegar esse texto que nós temos aqui, respostas, qual é o seu semestre, até o 7, copia tudo. E aqui nós substituímos o L8 por esse texto que nós temos aqui no membro cubo. Deixei o Enter e pronto. Feito? Vou apagar esses de baixo que eu não preciso. E aqui eu vou colocar todos aqueles respostas que nós temos ali. 1, 2, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12 ou mais. 12 ou mais. Perfeito? Vim aqui, ok. Agora eu vou vir aqui e vou ligar esse set que eu tenho aqui. Eu vou colocar aspas duplas e comercial, aspas duplas, e comercial de novo, aspas duplas. E entre esses dois e comercial, eu vou selecionar o 1 aqui na frente. Vou dar um Enter. Apareceu o obter dados e deu ND. Vou botar um se erro. Ponto e vírgula 0 no final. Fecha parênteses e dá um Enter. Tá ali. Vou copiar esse para baixo. E pronto. Tá? Ele vai então retornar essa informação. Aqui tem um probleminha. Ele está retornando qual é o semestre do seu curso. E ao invés de ele vir aqui como contagem, né, ele está vindo como soma. Eu vou voltar tudo como estava antes. A partir da nossa tabela dinâmica aqui nesse ponto. Deixa eu ver se voltou, beleza. Botão direito, configurações de campo de valor. Aliás, mostrar a lista de campos. E aqui, ao invés de soma, você vai clicar em configurações, contagem, ok. Para aparecer a quantidade, né? Tá certo. Então eu vou botar aqui, quantidade. Ok, quantidade. Perfeito. Diminui um pouquinho. E agora sim eu vou clicar em tabela Analyze, ferramentas OLAP, converter em fórmulas. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou selecionar então aqui, respostas, qual é o seu semestre do curso. E aqui eu vou substituir em L8 esse texto que nós temos aqui. Ok? Dá um Enter e pronto. Ok? Aqui eu vou apagar. E aqui eu vou colocar até o 12 ou mais. 11, 12, 12 ou mais. Ok? Perfeito. E agora eu vou montar junto com aquela informação. Aqui onde está o 7, eu vou colocar aspas duplas, e comercial aspas duplas.
E entre os dois e-comercial, eu vou vir aqui e vou selecionar esse 1. Selecionei, dei um Enter. Copiar, aliás, primeiro tem que botar o se erro, né? Se erro, abre parênteses, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, dá o Enter. E daí nós temos os valores. Eu vou copiar e vou colar ele aqui para baixo. E nós temos aqui o total para cada uma dessas linhas, de 1 até 12 ou mais. Perfeito? Aqui informação. Perfeito. Continuando então, nós temos aqui a contagem de quantos estão trabalhando sim ou não. Mesma coisa, ferramenta SOLAP, converter em fórmulas. Está aqui sim ou não. Vou copiar de novo aqui. Vou colar aqui nossa resposta no lugar do 8, o 8. E pronto, dá o Enter e pronto. Apagar aqui o total geral embaixo. E aqui, ao invés de sim, eu vou colocar aspas duplas, e-comercial, aspas duplas, para a gente poder concatenar ele, tá? Com esse sim que nós temos aqui na frente, ok? Colei ali, ok. Se erro, abre parênteses, ponto e vírgula 0, é o que nós temos. Fecha e pronto, tá? E aqui seria o não. Ok? A fórmula está funcionando perfeito, então tá ótimo. Ok. E por último, nós temos aqui também a contagem de cada um dos estados, perfeito? Então eu vou clicar aqui em tabela, ferramenta SOLAP, converter em fórmulas, convertir todos eles em fórmula e da mesma forma nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Tá vendo que ele repete, né? Copiei aqui, vim aqui, colei o R8 no lugar do R8 e no lugar de Paraíba eu vou colocar então concatenado, e-comercial, fechou. Selecionei aqui Paraíba lá na frente, dou um Enter e pronto. Está ali a quantidade. Perfeito? Então agora a gente vai pegar e vai juntar essas informações ali de cada um dos estados. Perfeito? Eu vou colocar aqui os estados na frente dele. Vou pegar aqui, copiei e vou colocar aqui. Botão direito, colar valores e pronto. Apareceu aqui o Acre, não tem, né? Não tem nenhuma pessoa, então se erro, abre parênteses, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, dá um Enter aqui. Não tem nenhuma pessoa aqui no nosso cadastro do Acre. Vou colar essas informações todas aqui. E ele está trazendo apenas a informação do Paraíba. Perfeito? Puxando exatamente o que a gente tem ali na nossa base de dados. Ok? Com isso, nós já temos então as nossas informações prontas para a gente passar para a próxima parte, que é justamente fazer o nosso dashboard. Ok? Eu só venho aqui e vou passar o pincel para ficar bonitinha a nossa base aqui não ficar tão bagunçada. Você ainda pode, claro, colocar o nome certinho que você tem de cada dados ali, tá? Nossa questão aqui não é tanto a questão da organização aqui nesse ponto aqui hoje, tá? Mas você deveria até colocar o nome certinho de cada um deles aqui em cima, tal, o que é de cada dados. Lembrando, por que eu coloquei este aqui embaixo desse? Porque eu sei que só tem esses, não vai crescer. Esses dados, na verdade, nenhum deles vai crescer, porque essas informações são estanque. Eu peguei e defini esses tamanhos, tá bom? Então, nós temos aqui o cursos, geração, tá? Então, é isso aí, tudo certinho. Perfeito. E agora a gente já pode começar a trabalhar, então, no nosso dashboard. Como você vê, ele está vazio, está em branco. A gente vai começar ali do zero, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pintar ele. Eu vou pegar e vou mudar as cores dele. Selecionei um bom intervalo aqui, ó, tá? Botão direito, formatar células, ou pode clicar aqui também em cima. E vamos selecionar essa cor aqui, ó. Esse tom de escuro aqui, ó. Preto texto 1, mais claro 15. Cliquei aqui e criei. Esse vai ser o nosso fundo do nosso dashboard. Eu acho que ainda faltou colocar para mais umas células aqui. Vou pegar mais umas colunas. Colocar mais para cá. Ok. Volta para cá. Legal? Então a gente vai usar fundo preto e branco, as cores basicamente que a gente vai utilizar, ok? Vou pegar aqui a minha logo, colocar para cá a logo do guia do Excel. Coloquei para cá. Ok? E agora a gente vai então inserir aqui um texto em cima. A gente vai colocar aqui inserir, caixa de texto, word art, aliás, caixa de texto. Selecionei ele aqui. E aqui eu vou colocar então análise de público. Ok? Vai ficar desse jeito. Eu vou vir aqui e vou editá-lo. Cliquei na borda, centralizar. Vou botar como Century Gothic. Vou aumentar o tamanho. Vou botar aqui branco, não vai dar ainda para você enxergar, então eu primeiro vou mudar a cor de fonte do fundo, tá? Cor do fundo da caixa. Botão direito, cor de preenchimento, não tem sem preenchimento aqui. Pronto, tá? Vai ficar assim.
mas a gente ainda tem que tirar a borda. Botão direito, formatar forma, linha, sem linha, ok? Ficou assim. Eu vou mudar ainda a cor dele, selecionei tudo, branco, e ficou assim, análise de público, ok? Então a gente vai fazer algumas coisas com caixa de texto, aqui já a primeira que a gente vai trabalhar essa informação, ok? Agora nós vamos trabalhar aqui criando então um gráfico, onde nós teremos ali então o sexo aqui em cima, ok? Então para isso nós vamos criar mais uma caixa de texto, eu vou até pegar essa aqui, ó, Shift, Ctrl e arrasta para baixo, ele vai fazer uma duplicação desses dados aqui. Vai duplicar essa informação, essa caixa de texto que nós temos aqui, tá? Vou diminuir ela apenas. Reduzir ela aqui. E o texto eu vou escrever aqui, ó. Sexo. Ok? Clicar de novo sobre ele, aqui da bordinha. E aqui eu vou reduzir o tamanho dele. Tá bom? Deixar no tamanho bem menor. Perfeito? E nesse tamanho, ficou pequeno ainda. Deixa eu botar um pouquinho. 14, tá certinho. Perfeito. Então, vou reduzir aqui um pouquinho. Pra gente botar ele aqui. E aqui é onde a gente vai colocar, então, o nosso primeiro gráfico. A gente vai colocar ele aqui embaixo. Ok? Eu vou clicar aqui em inserir, forma, linha. E vou selecionar uma linha e vou desenhar ela aqui embaixo. Ver se ela está certinha, retinha e tal. E aqui você pode aumentar a espessura, tudo mais. Pode fazer assim, direto. E daí só muda o contorno, muda as cores dela. Botão direito, formatar forma. E aqui você pode mudar ela. Vou botar um branco, ok? Então ficou assim, ó. A nossa linha branca apenas para a gente alinhar aqui com o sexo ali embaixo, com o nosso gráfico. Fica bem retinho. Perfeito? Então tá aqui. Ok, agora a gente já pode criar então o nosso gráfico que vai ficar aqui embaixo. Ok? Então eu vou clicar em inserir. Vou clicar aqui direto. Os dados aqui. Qual é o sexo? Vou selecionar ele aqui. Alt F1. E ele vai criar automaticamente o nosso gráfico. Ctrl X. Vou colar ele aqui. Para a gente poder trabalhar então com esse fundo aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos dar o botão direito sobre o nosso gráfico. Alterar tipo de gráfico. Eu vou colocar ele aqui como barras. Vai ficar nesse formato aqui para você ver. Tá? Vou dar um OK. Ele ficou assim para a gente então. Ok? Aqui tem algumas partes que eu não vou precisar. Vou tirar essa. Vou tirar as linhas. Aqui está certo. Aqui está OK. Eu posso aumentar um pouco ele, tá? Clicando sobre o gráfico, você pode vir aqui e aumentar o espaçamento. Vou botar 100 aqui no espaçamento para que ele fique menor, tá bom? Pode até diminuir um pouquinho se quiser aumentar mais um pouquinho. É só diminuir o espaçamento, ele vai aumentar o tamanho do gráfico. Perfeito? Então você pode vir aqui, aumenta ele assim. Vou botar um botão direito, adicionar rótulo de dados. Então apareceu ali percentual, ok? Aqui embaixo nós não precisamos desse percentual aqui embaixo, ok? E aqui, botão direito sobre o gráfico, preenchimento, sem preenchimento, para ele pegar esse fundo ali. Aqui nos textos, eu vou vir aqui e vou mudar para branco. Centro Gothic também, para ficar tudo padronizado, né? Ok. Vamos ver aqui 14, muito grande. Então vou reduzir um pouquinho aqui. E aqui eu vou aumentar, tá bom? Tá bom assim. E aqui eu vou colocar em branco também, ok? Vou aqui, vou dar uma puxadinha para diminuir ele um pouquinho aqui. Tá ok. Aqui eu não quero que fique como uma barra, eu queria que ficasse como imagens. Por exemplo, um bonequinho ali para masculino, um bonequinho para feminino, tá? De acordo com a quantidade. Eu vou vir ali antes disso, eu vou ali no formulário e vou colocar mais dados, tá? Deixa eu primeiro tirar essa linha daqui, borda sem linha, tá? Vai ficar assim. Vou colocar naquele nosso formulário, vou aumentar as informações que eu tenho lá. Perfeito? Deixa eu colocar mais algumas informações ali. Ok, então eu vim aqui, adicionei mais itens aqui, adicionei na nossa lista, no nosso formulário online, aqui no nosso Google Sheets. Vou clicar aqui em dados, atualizar tudo. Então essas informações agora estão puxando diretamente do nosso Google Sheets, está puxando de lá. Ele vai ficar com esse hashtag obtendo dados, enquanto ele está atualizando esses dados a partir da internet. Ok? Então, puxou ali as nossas informações todas ali. Perfeito? Quantidade de pessoas que estão estudando, qual o semestre delas, quantas pessoas de cada um dos estados, tá?
Então já mudou aqui bastante coisa aqui, ok? Ainda faltou eu arrumar um pouquinho aqui com relação onde ele está estudando, onde é que ele está, qual é a contagem, qual semestre que ele está, né? Então eu vou dar uma ajustada nisso aí. Ok? Então, quando vai propagar, ele vai propagar essa informação e logo ele vai estar pronto. Perfeito? Então a gente já tem aqui quantidade de sexo masculino e feminino. E agora eu quero colocar isso aqui com formato de imagem, tá? Então eu quero colocar imagens aqui representando público feminino e masculino. Vou clicar em inserir, ícones. E aqui eu vou selecionar masculino. Vou marcar ele aqui, vamos selecionar esse aqui, por exemplo. Masculino. Vou marcar de novo feminino. Veja que ele não está desmarcando aqui, tá? Eu cliquei em ícones aqui mesmo. E aqui eu vim feminino. Ele marcou as duas imagens. Está aparecendo aqui como inserir dois. Cliquei neles aqui embaixo. Veja que ele ficou com fundo escuro. Tá bom? Então nós podemos mudar essa cor aqui. Preenchimento do gráfico. E vou mudar para branco. Para aparecer aqui, fazer o contraste. Ok? Vou copiar esse aqui. Vou clicar sobre esse primeiro gráfico. Vou colar ele aqui. Mesma coisa eu vou fazer para de baixo. Copiei ele e vou colar no de baixo. Ah, mas ficou errado. Não ficou bom não. Claro que não ficou. Então vamos dar uma arrumadinha. Botão direito aqui, formatar ponto de dados. E você vem aqui no baldinho. E aqui embaixo, onde tem preenchimento, você vai ter essas opções aqui, ó. Transparente, embaixo, né? Textura, alongar, empilhar ou empilhar e dimensionar com. Clicar em empilhar vai ficar assim. Clicar em empilhar e dimensionar com vai ficar assim. Então você vai marcar o empilhar. O alongar ele fica esticadinho, tá? Então é o empilhar que vai fazer isso aqui. Mesma situação você tem para esse. Basta clicar no empilhar, então ele vai pegar e vai montar aqui os botões, os bonequinhos para ficar bonito o teu gráfico. Você não precisa mais desses dois, então você apaga eles. E aqui está o teu gráfico com imagens. Perfeito? Pode vir aqui dar uma arrastadinha, fica bonitinho. Bem debaixo do nosso título ali. Perfeito? E agora a gente pode prosseguir então para os demais, ok? Embaixo nós vamos fazer a área de estudo. Vou clicar aqui sobre esse e esse. Ctrl Shift seta para baixo. Aliás, Ctrl Shift arrasta. E ele veio aqui e puxou então para baixo. A gente já criou uma cópia, tá? Na mesma linha. Área de estudo, tá? E aqui embaixo nós vamos criar um outro gráfico. Vai ser um gráfico de rosca, ok? Então, a área de estudo, vou vir aqui para o lado. Nós temos aqui biológicas, humanas e exatas, tá? Exatamente os 27 que responderam. Vou vir aqui selecionar. Alt F1. Vai criar nosso gráfico. Ctrl X. Ctrl V. E aqui nós vamos mudar ele. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Gráfico de pizza. Gráfico de rosca. Tá bom? Então, nós vamos usar esse aqui. Pode ser esse ou esse também, tanto faz. Ok? Então, a gente vai selecionar esse para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, a mesma coisa a gente vai aplicar nele aqui, tá? Eu vou simplesmente vir aqui e vou colocar as mesmas cores. Aqui, botão direito, sem preenchimento. Aqui eu vou botar Century Gothic, branco, tá? Aqui também, branco também, tá bom? Então ficou nesse formato aqui, perfeito? A gente ainda consegue melhorar um pouco. Você pode pegar e mudar essas cores aqui que você tem. Por exemplo, a borda. Eu quero que a borda tenha uma linha sólida. E essa linha sólida eu quero que seja branco, por exemplo. E você pode aumentar essa espessura, tá? Então você pode vir aqui e aumentar a espessura e vai ficar assim um branco mais demarcado, mais delimitado aqui. Perfeito? Vou vir aqui. Diminuir um pouquinho, né? Ficou meio grande. Um ponto. Tá? Então ficou assim branquinho. Você pode, claro, mudar as cores, basta você clicar em cada uma das fatias aqui e mudar do formato que você quiser, tá? Eu vou vir aqui e vou aplicar as cores que eu tenho aqui nessa outra aqui que eu já tenho, pronta. Então vou vir aqui, por exemplo, para essa fatia, eu vou pegar as cores, vou clicar aqui, opa, bem cliquei ali e voltou. Tá, vou clicar aqui em guia do Excel, que eu já tenho esse conta-gotas, que eu consigo pegar as cores a partir inclusive de outros monitores, tá? Vai aparecer assim para você. Se você não tem esse suplemento, você pode baixar ele no guia do Excel gratuito. Só vem aqui, arrasta ele e pega a cor que você quer, tá? Eu vou colocar, por exemplo, nessa célula ativa aqui, ó, para a gente poder trabalhar, tá? Vou clicar na de baixo, vou pegar outra cor, colocar na célula ativa, vou colocar na de baixo, pegar essa outra cor, colocar na célula ativa, ok? Então essas cores que eu vou utilizar
aqui para montar o nosso gráfico de rosca. Ok? Ctrl 1. E aqui eu vou pegar, então, o preenchimento dele, mais cores. Consigo pegar ele aqui. Eu podia pegar direto lá, né? Mas eu quis marcar aqui porque, de repente, nós vamos usar em vários lugares. Cliquei aqui, cliquei de novo, para ele selecionar apenas aquela área. Cliquei aqui em preenchimento sólido. Cliquei nele, mais cores. E aqui eu vou vir personalizar e vou mudar para a cor que eu quero. Ok? Vim aqui, então ele ficou nesse formato aqui, a nossa cor do gráfico. A mesma coisa nós vamos fazer para os demais, tá? Então vou vir aqui, Ctrl 1, peguei mais cores, peguei a cor que eu tenho aqui, ESC, clica nessa área ali, baldinho, cor, mais cores, e vou colar aqui também o nosso hexadecimal. Colei aqui, pronto, pegou aquela cor. Mesma coisa para esse último, deixa eu fazer aqui, Ctrl 1, mais cores, copia, ESC, clica sobre ele aqui novamente, sobre essa última parte, cor, mais cores, e vou colar ela aqui. Perfeito? Então agora nós temos aqui o nosso gráfico meio que pronto, quase pronto. Vamos tirar aqui a nossa linha, sem borda no caso aqui. Aqui nós conseguimos aumentar ela um pouquinho, para ficar melhor assim, e diminuir ela assim. Botão direito sobre ele, adicionar rótulo de dados, tá? Nós podemos então mudar esse rótulo de dados aqui para Century Gothic, vou mudar para branco também, tá? E a gente consegue também puxar esses rótulos de dados para fora, tá? Então você pode vir aqui e puxar ele para cá, ó, por exemplo. Ele vai pegar e vai trazer esse tracinho para cá, tá vendo? Então ele fica melhor para a gente trabalhar, fica melhor para a gente ler essa informação. Aqui embaixo, então, eu vou botar ele aqui, vou apagar essa quantidade daqui que não quero. Quantidade eu apaguei. E aqui eu consigo, então, diminuir ele. Ele vai ficar exatamente onde eu quero aqui, embaixo da nossa barra. Fica bem alinhadinho. Perfeito? Então, aqui é a área de estudo. Eu vou colocar aqui um total deles, quantos que eu tenho no total. Perfeito? Então, para isso eu vou vir aqui, vou colocar um total aqui embaixo. Soma, abre parênteses. Está ali 27. Vou voltar para cá. Acho que ele pegou aquele 27 lá, hein? Vou dar um Ctrl Z. Voltar para cá. Deixa eu ver, esse gráfico deve estar pegando ali. Vou botar aqui, igual soma, abre parênteses. Vou pegar esses aqui, 27. Ok. E agora eu vou clicar aqui em cima. Qualquer um desses pode ser, tá? Apertar nesse. Shift, opa, desculpa. Ctrl e arrasta ele para o lado. Ele vai criar uma nova cópia, ok? Vou vir aqui, vou reduzir o tamanho, vou aumentar aqui para o lado. Vou clicar na borda dele e aqui na barra de fórmula. Vou dar um igual. E aqui em cálculos, eu vou vir no 27 e vou dar um Enter. Veja que ele pegou aquele 27 que eu tinha lá e ficou aqui nesse tamanho formatado. Vou botar ele em branco. Opa. Branco. E vou aumentar ele aqui. Aqui de novo, tem que botar o Century Gothic para ele ficar no mesmo tipo de letra, tá? Então, aumentar ele aqui, tamanho que eu quiser. E eu vou arrastar ele para dentro do nosso gráfico de rosca, certo? Então, ficou aqui, quantos que eu tenho no total? 27, tá bom? Então, ficou ali 27, à medida que for mudando, ele vai mudando aqui também, perfeito? Ótimo. Então, vamos continuar. Com base nisso, nós temos ainda os que estão trabalhando, nós temos outras informações. Vou clicar nesse aqui, vou apertar o Shift e agora apertar o Ctrl e vou arrastar para o lado aqui. Nós temos então aqui quem está trabalhando. Vou marcar aqui, trabalhando. Daí se a pessoa está trabalhando sim ou não, tá? Eu vou vir aqui de novo, pode vir aqui em desenhar e puxar direto, mas você pode também copiar de um outro lugar. Isso aqui pode copiar da internet, pode baixar dos ícones ali. Eu procurei muitos ícones do próprio inserir aqui, que você pode pegar aqui, os ícones, tá? Então esse ícone eu vou pegar da onde eu já tenho aqui, essa fonte fica mais fácil, ok? Então, quantos estão trabalhando e quantos estão estudando, ok? Deixa eu ver se está legal o tamanho. Talvez esteja pequeno. Aperta Shift para ele puxar na lateral retinho, tá? Vou vir aqui. Vou aumentar mais um pouquinho para ele ficar no mesmo tamanho aqui. Ok.
Vou copiar esse daqui então, copiar e colar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar então a quantidade que eu tenho trabalhando e a quantidade que eu tenho estudando. Cliquei na borda dele, e aqui eu vou dar um igual, cálculos, quanto que eu tenho trabalhando e quanto que eu tenho estudando. Quanto que estão trabalhando? Está trabalhando? Sim, 13. Ok? E aqui nós podemos de novo clicar naquela questão do centro e gótico, etc. Ou você pode clicar nele aqui, clicar em pincel de formatação, botão direito, e ele já pega para você, tá? E daí você aumenta ele aqui. O tamanho que você quiser, logicamente. Ok? Puxei para cá. Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar um pouquinho para o lado este. E aqui eu vou colocar, então, a quantidade que está estudando apenas. Apenas não, né? Normalmente dá muito trabalho estudar. Vou vir aqui, vou dar um igual também. Vou vir aqui no 14, vou dar um Enter e deu. Vou selecionar no 13, pincel de formatação, botão direito, e ele já pega aqui para você automaticamente então, tá bom? Deixa eu pegar esses dois, Shift, e arrastar um pouquinho para cá para ficar mais encaixadinho, tá bom? Então, quantos estão trabalhando, quantos estão estudando, ok? Trabalhando ou estudando, pode ser. Trabalhando e estudando, não, porque todos estão estudando, né? Que estão trabalhando, tá certo. E agora nós temos aqui, então, para a gente colocar ainda qual é a geração dele e qual é o semestre que ele está, ok? Então, para isso, você vai clicar sobre esses dois, Ctrl e arrasta para baixo, para você colocar ele aqui na mesma linha que nós temos esse aqui, ok? Perfeito. Então, ok. Um pouquinho mais para o lado. Certo. Aqui nós temos, então, a geração. Eu vou reduzir um pouquinho, porque ele vai ficar um pouco mais para cá. É um gráfico com 4 eixos apenas. Shift para ele você vir aqui diminuir do tamanho que você quiser, tá? Sem ele perder o alinhamento. E aqui nós vamos criar o nosso gráfico. Cálculos de novo. Nós vamos selecionar aqui qual é a geração dele, ok? Selecionei aqui, só os dados mesmo, pode ser. Alt F1, criou o nosso gráfico, Ctrl X, e aqui você cola ele no dashboard, ok? Tanto aqui, pode reduzir ele aqui um pouquinho para caber, no formato que você quiser. Ficar alinhado ali, tá? E a mesma coisa a questão do gráfico antes, que a gente fez antes, ok? Vou tirar aqui, não precisa. Vou deixar esse aqui, que é interessante. Vou tirar as linhas, vou aumentar ele. Botão direito, formatar série de dados. Vou diminuir o nosso espaçamento para 50, por exemplo. Fica mais gordinho. 75 acho que vai dar melhor. 75, daí você coloca, claro, né, de acordo com o que você achar interessante. Tá? Aqui com relação aos dados, ali nós temos a quantidade, mas nós também temos o percentual. É interessante nós podemos fazer. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Nesse rótulo de dados, não importa o 12 para mim. 12 já está aparecendo aqui do lado, né? Então eu vou vir aqui, clicar sobre ele. Valor a partir das células. Então eu vou vir aqui, valor a partir das células. E vou selecionar percentualmente quanto eles são. Opa, não deu por questão de... eu esqueci de colocar lá. Vamos fazer então. Vamos criar aqui o nosso valor a partir das células. Aumentar aqui. Percentual. Quanto percentualmente cada um desses valores equivale? Igual, se erro, abre parênteses, esse valor dividido por soma, abre parênteses, todos esses valores. F4, fecha parênteses, ponto e vírgula, 0, tá? Então o que ele está verificando é assim, J8, 4, quanto ele equivale do total que nós temos aqui, da soma total, e se não ele vai dar um 0, vai retornar 0. Colar os valores aqui, vou colocar aqui o nosso percentual, tá? E agora nós temos percentualmente quanto cada um deles equivale, ok? 15, 15, 26 e 44. Então nós vamos vir aqui, valor a partir das células de novo. Você clica na setinha e agora selecionamos aqui os nossos dados. Só isso. Dá um Enter e um OK. E agora veja que aparece o percentual e o valor. Eu vou tirar o valor, vou deixar somente o percentual para a gente ver aqui. Legal? Agora, de novo, a gente vem aqui e muda a questão das letras, aqui, para ele não ficar um fundo com preenchimento, sem preenchimento no caso, então. Aqui no canto, eu vou botar Century Gothic. Vou mudar ele para branco, para fazer o contraste. Aqui, da mesma forma, branco Century Gothic.
Sempre é importante que você tenha também esse cuidado de você fazer tudo na mesma fonte para ficar bonitinho, né? Ficar tudo bem organizado e limpo o teu layout. Tá? Então tá ali, ó. Baby Boomers, geração X, Millennials e geração Z. Clica aqui, tira a borda dele, tá? Então, sem linha, e vai ficar nesse formato aqui. Agora, de novo, nós temos a questão das cores, ok? Então, nós temos 4 cores aqui. Então, eu vou pegar essas cores que eu já tenho. Cliquei na primeira, baldinho. Vou clicar aqui em automático não, preenchimento sólido sim. Clicar no baldinho. Veja que algumas cores já estão aqui, as últimas cores que eu usei. Então, eu vou clicar no verdinho para essa. Nessa aqui, eu vou clicar aqui, de novo, preenchimento sólido. Vou vir aqui e vou mudar para vermelho. Mudei ali. Esse outro aqui, Millennials. Eu vou vir aqui. Preenchimento sólido de novo. E eu vou colocar esse azul aqui. Perfeito? E a última cor, então, vai ser um amarelo. Deixa eu pegar esse tom de amarelo de lá, então. Guia do Excel, conta-gotas. Vou arrastar aqui, vou pegar, então, o nosso amarelo. Colocar na célula ativa, pronto. Ctrl 1. Mais cores. Vou pegar essa cor aqui também para a gente adicionar ali. Ctrl ESC. Botão direito sobre esse. Formatar. Opa. Botãozinho. Clica aqui de novo. Preenchimento sólido. Botão aqui. Mais cores. E nós colamos aqui a nossa cor. Vou dar um OK e deu. Tá bom? Então esse aqui é o nosso gráfico onde a gente tem então a questão dos millennials ou não. Tá? Eu vou dar um botão direito aqui, a gente ainda consegue colocar uma barrinha para ficar bonitinho aqui do lado, tá? Então a gente consegue exibir, então, aqui a nossa fórmula da opção do eixo, perfeito? Escala da orgânica, principal, sim, interno, tá? Então ele vai vir aqui e vai ficar bonitinho assim. Mesma coisa você pode colocar no de baixo, ó. Nesse de baixo você também pode fazer isso. Vim aqui, marcas de escala, principal, interno. Então ele fica esse tracinho do lado, fica bonitinho aqui no nosso gráfico. Tá bom? Separando eles ali, ó. Perfeito? Um detalhezinho que faz diferença. Ok. O próximo que a gente vai fazer agora vai ser o nosso gráfico de semestre. Você vai clicar nele aqui, então. Vai arrastar Ctrl Shift seta para o lado. Tá bom? Vou vir aqui, marcar eles aqui. Opa, marcar eles. Um pouquinho para baixo, tá? E aqui você vai colocar, então, semestre. Semestre. Marca ele aqui, puxa para cá para diminuir. Mesma coisa, você vem aqui, clica, Shift, clica nele, Shift, e seleciona para ele ficar alinhado com o de cima. Alinhado com o de cima. E aqui nós diminuímos ele para ficar também alinhado com este. Perfeito? Então a gente tem ali a questão dos semestres. Como é que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer as somas de quem está ali em cada um dos semestres. 1, 2 até o 12, tá? Não é tão importante a gente ter assim exatamente quantos tem em cada um deles. Então por isso a gente vai fazer uma soma direta. Pode fazer uma soma direta, pode fazer uma soma C, mas só que é o seguinte, eles não vão mudar de posição, porque eu cravei as células com valor cubo. Então para que eu vou colocar aqui uma função de soma C? Não precisa, correto? Coloquei aqui então, semestres e quantidade, só isso, tá? Então semestres 1 a 4, 5 a 8 e... Opa! Que ele pegou errado o que eu queria, hein? Tem direito? Número, vou botar como texto. Tá. 1 a 4, 5 a 8 e 9 a 12, ok? Então, quanto que eu tenho aqui? Igual soma, abre parênteses. Vou selecionar, então, 1 a 4, igual soma, 5 a 8, e aqui 9, 12 ou mais, né? E aqui 9, 12 ou mais. Perfeito. 9, 12 ou mais, se quiser. Ok? Então ficou assim. Tá pronto. Então nossa base está pronta. Aqui, Alt F1 de novo. Ctrl X. Aqui de novo, Ctrl V. E aqui de novo nós vamos fazer a mesmíssima formatação. A única questão é que nós vamos mudar esse aqui para ser um gráfico, como a gente fez esse outro ali. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Nós vamos usar aqui então o gráfico de barras, ok? Esse daqui. Vamos dar um ok. Ficou assim pra gente então. Diminui um pouquinho. Botão direito, preenchimento sem preenchimento, ok? Mesma questão aqui.
com relação às cores e com relação à fonte. Opa, Century. Já até pega já mais automático aqui agora. Até bem mais rápido até. Para ele pegar, porque ele nem pergunta mais qual é a fonte. Já vai direto. Vou desmarcar esse aqui, vou tirar essa barrinha aqui de baixo. Não precisa dessa informação e não precisa disso aqui também, tá? E aqui nós vamos aumentar também a nosso espaçamento. Vamos diminuir o espaçamento colocando eles mais próximos. 75%, por exemplo. Ok? Botão direito, adicionar rótulo de dados. Vou botar ele em branco também. Vou botar a mesma fonte Century. Ok, perfeito. Então tá aqui o semestre, ok? Acho que tá bom assim. Depois a gente aumente um pouquinho depois. Vamos deixar assim por enquanto para ele ficar de acordo, tá? O que nós temos aqui com relação às cores? Não aparece todos aqui para a gente trabalhar, né? Tanto faz agora a gente aumentar na mão e depois a gente vai lá e arruma, tá? Então, não queria pegar e fazer de novo aqui, então vou vir aqui e vou dar um atualizar dados para ver se ele já está replicado os dados ali que nós temos no nosso CSV. Então ele já replicou os dados, ó, 9, 10 e 8 aqui, tá? E aqui automaticamente ele já veio e mudou também, ok? Então aqui eu vou botar as cores que eu tenho ali em cima, cliquei sobre ele aqui, baldinho, preenchimento sólido, muda a cor. Eu vou pegar esse verde, aqui, vou vir aqui preenchimento sólido de novo, vou mudar ele para esse tom aqui de vermelho, e esse último eu vou preencher ele como amarelo. Amarelo queimado, tá? E aqui embaixo, em cima, essa quantidade não precisa, porque nós já temos aqui o nosso cabeçalho aqui por fora, ok? Então, para indicar o que é essa informação. Quantas pessoas nós temos em cada um dos semestres. Clica aqui, clica também sem linha, para nós tirarmos a nossa borda, ele vai ficar nesse formato aqui, então, ok? E por último, agora deixa eu pegar essas cores, não preciso mais delas, mas vou deixar ela aqui de backup, tá? Vou pegar aqui e vou colar essas informações aqui. E agora nós vamos criar, então, o nosso gráfico de mapa no final deles, no final do nosso trabalho todo. Vou vir aqui e vou copiar esses dois, vou vir aqui esses dois, vou arrastar para cá, aliás, Ctrl Shift seta para o lado, vou arrastar, tá? Clicar aqui para fechar isso aqui, tá? Vou clicar aqui, viu que não dá para aumentar um pouquinho? Esse aqui não precisa mais mesmo, não vou precisar mais desses. Tá? E aqui eu vou criar o gráfico. Depois a gente ajusta aqui, pode puxar para cá, para lá, etc. Tá? Vou criar o nosso gráfico. Então o nosso gráfico ele vai vir aqui a partir desses dados que nós temos aqui, ó. Tá? Então tá aqui os estados. Eu vou selecionar eles, vou dar um Alt F1. Ele criou assim o gráfico. Ctrl X, Ctrl V. Como é que eu faço para mudar esse gráfico para um formato de mapa? Bem fácil. Alterar gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico. Mapa, corpélico. Esse aqui que parece coroplético. Me parece assim para você. Vou dar um OK. E tá ali. Feito? Eu vou arrastar ele para baixo, vou diminuir aqui. Vou aumentar aqui, ó. Certo? Você pode diminuir, aumentar ele do tamanho que você quiser, para ele não estourar também, pode vir aqui mais para cá, bonitinho e tal, né? Formato que você quiser, tá? Se quiser arrastar, aumentar. Botão direito aqui, mesma questão de preenchimento, tira o preenchimento dele para ficar assim. No gráfico aqui você não precisa, concorda? Aqui eu vou botar o F de nascimento. O F de nascimento. E apenas a fim de... Deixa eu aqui. Formatar a área de plotagem, eu vou tirar aqui também a linha, para ficar bonitinho. Opa. Clicar sobre aqui a linha, a bordinha aqui do lado. Sem linha. Perfeito? Vai ficar assim para você, tá? Você pode dar uma aumentadinha aqui se você quiser, não vai ficar meio... Estourando, mas até que ele ajustou bonitinho. Tá. E agora esses dados você também pode mudar esse gráfico, tá? Ele já aparece aqui, quando você passa o mouse, você já sabe que as áreas mais escuras são as áreas onde você tem mais pessoas morando. Olha ali. 1, 4. Esse aqui também é uma série sem dados. Até hoje algum erro que tem dentro do Excel ali com relação ao Pará, tá? Então o Pará acaba aparecendo desse jeito aqui, tá? Então ainda tem que analisar isso aqui. Mas eu já tentei de várias formas ali, o mapa acaba aparecendo assim, tá bom? Então, vê se você consegue descobrir isso aí e me conta. Tá bom? Aqui, além disso, você pode vir aqui em Gráfico Design e você pode vir mudar esse gráfico, as cores dele e tudo mais. Você pode alterar as cores por aqui também, olha. Fica bem bacana. Também, inclusive, você pode vir aqui e destacar ele de acordo com o que combine melhor com o teu gráfico nesse momento ali, tá bom? Pode ser assim também, para ficar mais
chamativo de acordo com a tua necessidade, de acordo com o que você quiser, tá bom? Então daqui, ó. Vou botar esse cinza aqui, será? Pode ser. Você coloca do jeito que você quiser achar interessante, ok? Daí aqui no gráfico, daí agora basta você vir aqui e ajustar para lá e para cá, para você vir aqui e deixar ele mais esticadinho aqui, organizar mais esses lados e organizar a informação para que ela caiba da melhor forma possível para você. Então a partir desse dashboard agora a gente consegue ver aqui qual é o sexo da pessoa, quais são o sexo do nosso público, qual é a área de estudo deles. Então nós temos 10 pessoas de humanas, temos 12 de exatas, 5 pessoas de biológicas, 13 pessoas dessas estão trabalhando, 14 delas não estão trabalhando. E aqui nós temos também por geração. Então, Baby Boomers, conforme a idade deles, a gente já sabe, inclusive, como é que é o nosso público, inclusive pensar em como tratar com eles, certo? Aqui em semestre o que eles pensam, o que eles querem, né? E aqui em semestre você sabe como é que estão terminando ou não a sua classe, né? E aqui você tem, então, também a UF de nascimento para saber de onde eles são. A sua grande maioria em São Paulo, tem alguns em Santa Catarina, alguns em Minas, né? E por aí vai. Você aparece aqui Rio Grande do Norte, você tem aqui no Paraíba, etc. Você tem todas essas informações aqui no nosso mapa. O que outras coisas você pode fazer também no mapa é vir aqui alterando ele também. Você pode colocar outras informações. Formatar ponto de dados, por exemplo, e daí você pode vir aqui em rótulo de mapa e colocar, por exemplo, apenas melhor ajuste, mostrar aqui as situações, quais são as regiões, os estados. Pode colocar para aparecer tudo, pode aparecer aqui mudar a cor da série, tá? Projeção do mapa como Mercator, Miller, Albers. Então ele vai alterando o teu mapa de acordo com vários tipos de situações que você quiser. Somente áreas com os dados, país e região, vários países e regiões. Daí nesse caso ele vai mostrar aqui mostrando a América. Mundo, tá? Deve aparecer com relação ao mundo, ok? Então aqui somente regiões com os dados ou ainda o automático, que vai mostrar todas as informações, inclusive ali que nós temos o Pará. Eu ainda não entendi por que o Pará está sendo cortado aqui do nosso mapa, ok? Então tá aqui as nossas informações, bem interessante, não é? Então você passando com o mouse em cima, você consegue ainda ver a quantidade que você tem aqui e consegue inclusive, se você quiser, colocar esses valores aqui no mapa também, perfeito? Então é isso. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo do Guia do Excel. Ao longo desse vídeo você aprendeu então como nós podemos criar um formulário do Google Sheets, como nós podemos integrá-lo com o Excel, como nós podemos utilizar aqui as funções de cubo para montar dados para o nosso dashboard, como nós podemos compilá-los dentro das funções de cubo, e depois nós montamos então um dashboard profissional, com aparência profissional, com várias dicas bem passo a passo para você, tá bom? O exemplo, inclusive, a planilha está disponível para download aqui embaixo, está na descrição o link aqui, você pode acessar diretamente no blog do Guia do Excel e pode baixar ele ali gratuitamente, tá? Mas acompanhe e tente fazer do zero, porque assim você vai aprender muito mais, ok? E se você quiser aprender ainda muito mais, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem Excel do básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA. Você vai aprender a programar, automatizar as suas tarefas dentro do Excel. Tudo isso de uma forma muito didática para você, bem passo a passo, ok? Com download do material, e você ainda tem bônus incríveis como um curso completo de PowerPoint. Ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Aguardo então você na próxima aula. Deixe seu like e também se inscreva para receber a notificação. Forte abraço!